Olha, nós estamos abrindo esse bloco do nosso programa e apresentando para o nosso público telespectador com exclusividade uma novidade que estava há algum tempo sendo aguardada aqui pelas pessoas que passam pelo Gonzaga. Gonzaga seguramente é o bairro mais movimentado da cidade de Santos, é o bairro movimentado de toda a Baixada Santista, né? E a Dentare finalmente abriu suas portas para o público, né? A Clínica Dentare é um fenômeno, né? Ela tem pouco tempo de atividade, mas já com algumas franquias espalhadas por alguns estados do Brasil, Bahia, Minas Gerais, estado de São Paulo naturalmente, né? Eu tô aqui com um dos fundadores, né? Quando a gente fala dos fundadores de uma clínica que já é franqueada, a gente fica imaginando uma pessoa, né, de uma idade mais avançada e tal. O Nader Mubarak, ele que é fundador, é idealizador, né, dessa proposta que a clínica traz, que iniciou em São Vicente, foi isso, Nader? Isso, a gente iniciou, a primeira clínica foi fundada em São Vicente, né? Uhum. Tem um ano e meio, mais ou menos. 1 ano e meio só, né? Isso, imaginava ter essa ascensão, esse progresso tão rapidamente? Olha, quando a gente associou a marca, né, à clínica odontológica, a gente já tinha essa ideia de expandir um modelo de negócio, né, e colocar para funcionar em todos os lugares do Brasil. Eu tenho um sócio também, que chama Lucas Firmino, ele é um dos sócios que me ajudou no projeto, a gente trabalhou junto, criou o modelo de negócio, os protocolos de atendimento diferenciados, né? Tudo isso foi ideia nossa. A pessoa chega e ela passa primeiro por um profissional para fazer uma avaliação geral, né? Isso, nós temos os profissionais que são treinados para fazer a avaliação, né? Eles conhecem um pouco de cada especialidade, né? Sim. Fazem uma avaliação prévia, examina o paciente, examina o exame radiográfico e aí em cima disso monta um plano de tratamento, né? E aí nós temos aí o pessoal que trabalha na parte de negociação e atendimento do cliente, que aí vai explicar como é que funciona. Uma das preocupações da Dentare foi criar uma forma de o paciente consiga fazer o seu tratamento, né? Que a gente quer tratar o paciente, a gente está aqui preparado para pôr a mão na massa e começar o trabalho. Só que às vezes o paciente acha que é muito caro, às vezes ele não tem uma condição específica para fazer aquilo. A gente tenta criar uma maneira do paciente conseguir fazer o seu tratamento. Olha, eu tenho comentado bastante no programa, ao longo desses 15 anos do programa, né, nós temos observado aí que a era digital definitivamente chegou na odontologia e o Nader, quando iniciou suas atividades aqui na Dentare, já contando com toda essa tecnologia. Hoje em dia a gente fala em eficácia, em rapidez, em menos invasão nas cirurgias, de uma forma que há pouquíssimos anos atrás não se falava, né? Ah, com certeza. A gente trabalha com tudo de uma maneira digitalizada, os planejamentos todos feitos em softwares específicos. Nós temos as próteses que são confeccionadas no sistema CAD/CAM 3D, onde a gente consegue fazer um trabalho de prótese muito mais bem feito, muito mais adaptado e perfeito, né? Muito mais preciso, né, Nader? Isso, as soluções de imagem também, o paciente chega, faz já o seu exame radiográfico dentro da clínica, já é digital, a gente já consegue no computador trabalhar ali o planejamento do tratamento do paciente, né? Com relação às cirurgias, hoje a gente tem também as cirurgias sem corte, são relacionadas com o paciente faz uma tomografia, faz um guia cirúrgico à base de uma prototipagem, que seria a parte óssea do paciente ali, a mandíbula, a maxila do paciente é impressa em 3D, a gente em cima disso consegue trabalhar. Antes, para fazer um implante, aí o Nader me corrija se eu estiver equivocado, tinha que cortar, né, a gengiva, fazer ali uma incisão para buscar saber a espessura do osso, saber se aquele osso tem suporte necessário para a colocação do implante. Hoje em dia, essa avaliação é feita tudo por computador, né? Exatamente. Quando a gente fala de cirurgia guiada, a gente usa a tomografia para fazer o planejamento, né? Fazer uma tomografia, em cima da tomografia, hoje a gente tem as impressoras 3D. A gente consegue imprimir aquela imagem em 3D, e em cima disso trabalhar um guia cirúrgico ali, onde a gente encaixa na boca do paciente na hora do procedimento e faz a cirurgia sem ter que cortar, né? Só com uma perfuraçãozinha é melhor para o paciente no sentido de cicatrização, de evitar infecções, entendeu? E o pós-operatório vai fluir de uma maneira que o paciente parece que não fez nada. Né? E ainda nessa área de implante, a gente observou aí, a partir do advento da osseointegração, do Dr. Brandemark e tudo mais, um aumento muito grande, né, na eficácia, uma redução no tempo de osseointegração, de efetivação do implante. Isso se acelerou ainda mais. Antes a gente falava em 6 meses, né?
A gente ainda tem os implantes convencionais, né, que geram de torno de 4 a 6 meses de espera para o paciente para fazer os dentes. Hoje na dentária a gente tem o implante que a gente chama implante Speed, né, que é um implante feito onde a gente coloca o dente em 28 dias. 28 dias. 28 dias já é um tempo reduzido. Muitas vezes a gente trabalha até com carga imediata, faz a cirurgia, já trabalha para a colocação do dente imediatamente. No máximo em 72 horas ali a gente já tem a colocação do dente. Pra você ter uma ideia, né, como é que é a evolução das coisas. Esses planejamentos retrógrados que a gente faz, já para quando o paciente senta na cadeira fazer a cirurgia, se eu te falar que um implante às vezes pode levar 3 minutos para ser colocado, você não vai acreditar, mas é verdade. Às vezes tá tudo muito planejado, a gente demorou tempo para planejar, né? A gente sentou, fez todo o planejamento, calculou direitinho aonde vai ser colocado, e esses implantes sem corte, então, o paciente senta na cadeira, em 3 minutos ele coloca, ele fala assim, mas você colocou o implante? Eu falo, coloquei. Eu não tô acreditando. O paciente vai lá e quer fazer um raio-x para ver se o implante tá lá. Então, assim, não é que o paciente tá duvidando do profissional, é que realmente é uma coisa... assustado com É uma coisa que é incrível mesmo. Inclusive, a própria impressora 3D, ela vamos dizer assim, ela esculpe o dente muito rapidamente, né, também. Então, a gente falando da impressora, na verdade da fresadora de dente, no caso, né, que a gente usa o Serec 3D, a gente escaneia a boca do paciente, prepara, escaneia, desenha o software do paciente, o dente do paciente no software em 10, 15 minutos, né? Planeja isso direitinho, coloca um bloquinho na máquina e ele faz o dente. Em 8 minutos o dente está pronto. A gente só tira, dá um acabamento e cimenta. Ou seja, o paciente perde 40 minutos, 1 hora no máximo para fazer um dente, entendeu? E é uma coisa que é possível hoje na odontologia. E aí, caso de redução óssea, tem enxerto, tem algumas alternativas também, né? Hoje a gente tem vários tipos de alternativa, né? A gente usa muito hoje materiais sintéticos, né? De alta qualidade. A gente não tem problema, raramente você tem um insucesso nas cirurgias. Hoje a gente usa também o plasma rico em fibrina, né, o PRF, que no caso é coletado o sangue do paciente no mesmo momento da cirurgia. E aí uma centrífuga que a gente tem específica vai centrifugar esse sangue, separar a parte que é rica em células de crescimento, em leucócitos, em fibrina. Aí aquilo é implantado ali, o osso vai adquirindo... Aquilo vai formar um gel, esse gel você mistura com biomateriais específicos, né, sintéticos, e você vai ter uma potencialização, é um aditivo para você garantir que o seu trabalho vai dar certo. Você reconstrói ali a área onde você precisa para o paciente para colocar um implante. Então quando a gente fala em enxerto, não há necessidade obrigatória de arrancar osso de outra parte do corpo? Então, ainda existem os casos onde você faz enxerto autógeno, que você tira o osso de uma parte de um lado do paciente e coloca no outro. É assim, hoje a gente tenta o máximo possível trabalhar com materiais sintéticos, com biomateriais. Tem a mesma eficácia? Tem. Hoje temos materiais ótimos, tipo o BioOss, que é um material excelente, padrão ouro, enxertia para os implantodontistas que usam, a gente sabe que o resultado é bem seguro, né? E a gente não precisa mutilar o paciente às vezes, né? Fazendo cortes, fazendo outros acessos cirúrgicos, que aí o paciente às vezes tem uma morbidade maior no pós-operatório. Tem um dos temores que toda a população tem, alguns negam, mas sei que tem, né? Que é exatamente da anestesia. Vocês têm também um tratamento com anestesia sem agulha, né? Então, é bem bacana, né? A gente tem hoje Tem um monte de gente se identificando em casa, tenho certeza. Tenho medo daquela agulhinha. As pessoas, uma das coisas que a gente buscou foi tentar minimizar esse problema que os pacientes têm de chegar no consultório e ficar suando frio na recepção, não dormir um dia antes do procedimento e tal. Isso é tem comum, isso. Né? A gente trabalha, a gente acaba sendo psicólogo do paciente, escuta muito o que ele vai falar, mas a ideia era o quê? Criar alguma maneira do paciente saber que ele vai ter um conforto, né? E como é que foi isso? Existe um sistema hoje de anestesia que é por pressão, ele é sem agulha, né? E a gente adotou isso para dentária, né? Para as dentárias, e a gente usa, e é excelente. As pessoas que vêm e fazem o tratamento com esse procedimento de anestesia sem agulha, acaba o trauma. A dentária já tem praticamente todas as especialidades, e olha que a odontologia se desdobrou, né? Num número gigantesco de segmentos aí, tem odontopediatria, tem a periodontia, tem ortodontia, tem endodontia, enfim, tem uma série de especialidades, e a dentária atende praticamente todas elas, né? Aí eu queria falar um pouquinho sobre esse autoligado, que é uma tecnologia desenvolvida pela NASA e tal, e que também diminuiu muito o sofrimento do paciente que precisa usar o aparelho, o famoso aparelho dos dentes. Né? Pois é, o autoligado, além de ser um aparelho que você tem um resultado
resultado muito bom, né? Com casos que às vezes você não conseguia resolver com um aparelho convencional, o autoligado você resolve. Às vezes você consegue diminuir em 3 vezes o tempo do tratamento do paciente, assim, é um tratamento que já está consolidado. Diminui muito, né, as visitas do paciente ao seu profissional, né? Diminui as visitas, diminui o tempo final do tratamento e tem uma previsibilidade melhor do resultado. Olha, eu falei dele, agora ele está aqui ao meu lado, Dr. Gil Oliveira, ele que, né, conheceu o Nader, já tem aí uma amizade anterior a essa parceria que eles estabeleceram, né? E o Gil foi um dos precursores também da ideia de trazer a Dentare para Santos, né, Gil? Sim, eu conheci o Nader já há 4 anos, né? E conversando bastante, tudo, vendo a maneira dele trabalhar, eu me interessei bastante e aí a gente resolveu criar uma unidade aqui em Santos que pedia, né? O Gonzaga pediu uma unidade como essa. E hoje a realização, né, desse planejamento, desse sonho de verdade, né? Porque é uma clínica muito ampla, com equipamento novinho. E aí, diante dessas facilidades, a gente parte para um campo que vem crescendo demais, que é a odontologia estética, né? Hoje a pessoa não busca mais um sorriso coerente ou um sorriso bom, ela busca um sorriso perfeito. As lentes de contato, elas têm uma função não necessariamente só de corrigir qualquer tipo de falha, mal oclusão dos dentes, ela tem a função também de harmonizar com todo o restante da face, né? Tem esse trabalho que vocês realizam, né, de estudo geral da face, né? Sim, é que a gente chama mais do visagismo, né? A gente colhe características do paciente, né? Características físicas, psicológicas, emocionais. Psicológicas e emocionais também? Exatamente. Tem casos na literatura de irmãos gêmeos, né? Que eles têm diferentes dentes, formato de dentes, e foram ver que isso daí era influenciado pela maneira de cada um ser. Um era mais agressivo, outro era mais calmo. De acordo com o temperamento. Exatamente. Quando vai reabilitar, se for pegar os dois e fazer as lentes de contato, a gente tem que levar em consideração, porque se colocar o mesmo para cada um, você vai olhar para um, vai olhar para o outro, vai falar, pô, tem alguma coisa estranha ali. Os dentes são os mesmos, formatos iguais, só que não combina com aquela pessoa, porque ela não tem aquele temperamento, ela não expressa, ela não passa aquilo. Então é um trabalho de uma riqueza de detalhes gigantesca, né? Exatamente. A gente tem que analisar bem, né? Tem que haver tipo, um preparo, né? Um planejamento e o bom senso, ligado à boa técnica, aí a gente consegue ter um resultado com uma previsão bem bacana. Tem uma alternativa também que a Dentare oferece, que é o que eles chamam de test drive, né, das lentes de contato. Como é que funciona isso? O test drive de sorriso, o mocap, né? A gente faz um enceramento diagnóstico, mostra para o paciente, o paciente ele aprovando, ele se olha no espelho, ele vê, pô, tá muito legal. Que material você faz isso? A gente faz com uma resina bisacrílica, né? A gente consegue fazer isso em poucos minutos, 5 minutos, a gente já tá ali com um resultado bem bacana, consegue restabelecer estética e função. E o paciente ele já sente um conforto na hora. E aí ele gostando, a gente já faz daquele jeitinho, aí já vem a previsão. Se ele quiser alterar alguma coisinha ali, a gente também consegue. Não tem mais aquela surpresa. Gil, existem outros procedimentos que vocês fazem, inclusive botox, né? Que vão criar essa harmonia geral, né? Sim, a gente trabalha com harmonização, né? Aqui também nós fazemos isso. A gente usa preenchimento, né? Que é o ácido hialurônico, a gente faz lipo de papada. A gente corrige o sorriso da pessoa, às vezes ela tem um sorriso muito amplo, ela precisa diminuir. A gente coloca o botox nos pontos específicos e a gente consegue minimizar isso e chegar num padrão assim muito bom para a pessoa. Em relação à abertura da boca? O sorriso muito alto, né? O sorriso gengival. Aquela pessoa que sorria parece muita gengiva, né? Isso, exatamente. Antigamente fazia muito essa correção com cirurgia. Aí é mais traumático. A gente coloca o botox, a gente consegue travar o sorriso da pessoa e aí a gente consegue chegar num padrão bacana aí para a pessoa.